Sobral, no estado do Ceará. Com certeza você deve ter ouvido falar da experiência educacional que foi implantada no município de Sobral há mais ou menos 27 anos atrás. Mais ou menos lá por ano de 1996, o município do Ceará, chamado Sobral, começou uma revolução na sua educação, transformando a educação, que era uma educação ruim, como é de vários municípios do Brasil, em uma excelência em educação. E para conhecermos um pouco mais o que foi feito no município de Sobral, vou trazer aqui no meu canal uma série de 5 vídeos onde o secretário municipal de educação, o professor Herbert Lima, vai explicar quais foram as mudanças que ocorreram lá no município de Sobral para transformá-lo em uma experiência revolucionária e de excelência na educação brasileira. Vamos então assistir os vídeos. São 5 vídeos que vão falar detalhadamente quais foram as experiências, quais foram as modificações que o município teve que implantar na sua municipalidade, ou seja, na sua rede municipal de educação, para transformar, depois de 27 anos, em uma experiência exitosa. É um case de sucesso o município de Sobral, no estado do Ceará. No primeiro vídeo, o secretário municipal de educação, Herbert Lima, ele fala sobre as mudanças dos paradigmas que foram implantados no município de Sobral a partir do ano de 1996. É uma gestão que a liderança principal, os órgãos de controle, de acompanhamento, de fiscalização e principalmente a gestão da Secretaria de Educação tem que estar pautada num olhar essencialmente de natureza pedagógica. E aqui eu trago para vocês outros desafios na época. E esse foi um ponto de partida, foi um ponto de mudança. Primeiro, a própria mudança da gestão municipal, e é por isso que eu estou falando que iniciava-se ali um novo ciclo de gestão, a implantação de uma série de programas de políticas que vão ser importantes para o município. Havia um outro desafio também extremamente sensível, que era na época a elevada distorção em idade séria. Então as crianças, muitas vezes de idades diferentes, estavam ali na mesma série, no mesmo nível, e o sistema culpabilizava o lado mais fraco. O fato da criança ser retida, reprovada, o problema era dela, porque ela não aprendia, porque ela era indisciplinada, porque a família não acompanhava. Então havia um discurso, uma cultura na fala das pessoas que é mais fácil culpabilizar o lado mais sensível, mais fraco, e não o próprio sistema público assumir a sua responsabilidade e o seu papel. Havia uma cultura da falsa recuperação ou recomposição da aprendizagem. A criança tinha os 200 dias letivos, as 800 horas, não conseguia desenvolver aquelas habilidades e muitas vezes chegava ao final do ano em uma única semana de recuperação e era submetida a um procedimento que é falso, que não é verdadeiro e que garantia a progressão dela de qualquer maneira para o ano subsequente. Especialmente quando a secretaria não queria elevar esse nível de distorção ou de retenção. Especialmente nos anos também onde havia indicadores educacionais em que a gente sabe que o fluxo, que é a aprovação ou não da criança, vão influenciar nesses indicadores. Então, a segunda medida que foi feita foi acabar, literalmente, no município, com a recuperação no final do ano letivo. Nos primeiros 15 dias do início de cada ano letivo, o município já faz uma avaliação diagnóstica. Lá no começo de fevereiro, aquelas crianças que são identificadas como críticas e muito críticas, elas já começam, no primeiro dia de aula, a serem recuperadas, a recompor as habilidades delas, a estarem em contraturno, a estarem em programas e em projetos de recuperação de habilidades. O foco é a garantia da aprendizagem. E para que isso aconteça, não é possível permitir que uma criança atravesse um ano letivo inteiro sem desenvolver, sem garantir essas habilidades e progrida para uma série subsequente através de um processo de recuperação que infelizmente não tem qualidade de natureza pedagógica. Outro ponto importante, eu já citei, era o comprometimento da infraestrutura física das escolas, uma alta, elevada taxa de analfabetismo escolar.
em Sobral, no nosso município, havia uma normalização do não alfabetismo. Nós ouvimos muito no discurso de algumas autoridades e até mesmo educadores. Olha, aquela criança ali que estuda na escola pública, que ela é pobre, mora na periferia, ela é negra, o pai e a mãe são não alfabetizados, não escolarizados, é natural se aceitar que ela chegue aos 8 anos sem aprender a ler e a escrever. Havia esse discurso de naturalização intrínseco na fala das pessoas, na fala das autoridades públicas, na fala dos educadores, na justificativa dos diretores escolares sobre a não aprendizagem. E o que Sobral passou a conceber e a trabalhar no processo de conscientização e formação dos seus gestores, das suas lideranças escolares, dos seus professores, é que isso não é admissível, porque não é razoável se compreender isso. Não é a cor da pele, nem a classe social da criança, nem a origem familiar dela, nem muito menos as questões culturais, sociais e econômicas que vai determinar se uma criança vai aprender ou não, que vai determinar se uma criança vai ser alfabetizada ou não aos 6, 7 anos de idade. O que vai determinar isso é a qualidade da oferta do ensino que é oportunizado àquela criança, e não a sua cor da pele, e nem muito menos a sua condição socioeconômica, histórica ou familiar, e nem muito menos o histórico de vulnerabilidade ou de escolaridade dos seus pais. Foi isso que os educadores e os gestores passaram a acreditar, a uma mudança de postura, uma mudança de perspectiva, de garantir que aquela criança que está na escola pública, ela é capaz de aprender como qualquer outra criança. Muitos de vocês aqui provavelmente têm filhos, têm netos, têm irmãos, têm experiências no seio da família, onde a criança aos 5 anos de idade, numa escola privada, ela identifica letras, ela às vezes lê palavras. Aos 6 anos, ela é leitora de frases. Aos 7, ela lê e interpreta um texto bem. E ela conseguiu desenvolver ali os rudimentos do raciocínio, da lógica, do pensamento matemático. Foi isso que foi trabalhado, concebido no processo de mudança de concepção dos diretores, das lideranças, dos professores e de todos os profissionais que faziam na época, há 25, 26 anos atrás, a educação pública no município de Sobral, que é não aceitar, não tolerar, e isso prevalece até hoje, que nenhuma criança passe dos 7 anos de idade sem ser alfabetizada. Em nenhum canto da cidade, em nenhum local do município, em nenhuma escola pública municipal. E para isso eu tenho que ter acompanhamento e monitoramento permanente do processo de alfabetização. Eu tenho que ter técnica, estratégia e material estruturado dentro de um programa de formação permanente de professores. E eu tenho que também fortalecer, qualificar o trabalho de um dos elementos que são fundamentais da nossa experiência nessa história que eu trago para vocês aqui, sobre o sucesso da escola, que é um sujeito chamado diretor escolar. Ele é a peça fundamental da engrenagem que vai garantir uma escola que efetivamente preze por um foco, que é fazer com que as crianças efetivamente aprendam. O último elemento aqui era a ausência de uma cultura de metas ou de formação. Era muito normal, quando se falava em metas no início dessa história, os gestores, os educadores, os diretores escolares virarem assim meio que a cara. Esse negócio de meta, de número, estabelecer indicadores, ranquear as crianças, classificar o nível de aprendizado, isso é uma violência, isso é tirar a autonomia da escola, isso é simplesmente criar um processo de classificação.
uma aprendizagem mecânica, comportamental. Muitos dos profissionais da educação na época, sobre a perspectiva de pensamentos de natureza política e ideológica, diziam: olha, esse negócio de IDEB, de meta, de nota, isso aí é para projetar politicamente o prefeito na próxima eleição. Não vamos fazer parte disso não. Isso vai ranquear as nossas escolas, isso vai nos perseguir, vai nos pressionar. Havia uma cultura e um discurso que não tem fundamento técnico, científico, para rejeitar ou para justificar o não estabelecimento de metas. E esse trabalho, pessoal, teve que ser feito ao longo dos anos, pautado unicamente no diálogo. Em Sobral, a gente costuma dizer que furar pedra com gota d'água demora muito tempo, mas vale a pena. O convencimento, a explicação, o esclarecimento, o indicador educacional é uma métrica de avaliação e de mapeamento da qualidade, da eficiência das políticas públicas. Nós não temos como fazer a educação pública com planejamento, com organização, com projeção, se a gente não tiver o monitoramento de indicadores, de frequência, se a gente não tiver evidências pedagógicas. E as evidências pedagógicas, elas podem ser coletadas sobre dois níveis, sobre duas perspectivas. É você ir a campo, observar o nível de intervenção e qualidade da aula, da exposição do conteúdo, da apresentação e do desenvolvimento da habilidade. Essa é uma estratégia. E o segundo tipo é coletando, é avaliando, é mensurando como é que está o nível de aprendizado dos meus alunos. E para isso você tem que ter uma política permanente de avaliação e monitoramento da aprendizagem dos estudantes de sala de aula, pautada em uma matriz de habilidades e competências, inspirada em matriz curriculares, que precisa ser implementada de maneira periódica, por meio de instrumentos de avaliação, de monitoramento, de extração e de coleta de qual é a condição cognitiva do meu aluno. Então, trabalhar sobre a perspectiva de que é necessário ter metas, estabelecer parâmetros. No início de cada ano letivo, nós implementamos com todos os nossos diretores uma mentoria que acontece toda quinta-feira, de 13 horas até as 19 horas, toda semana, do ano inteiro. Essa é uma agenda travada, obrigatória, está na agenda do secretário, está na agenda da equipe técnica da secretaria, está na agenda dos diretores, porque os diretores, a partir de avaliações diagnósticas de entrada, criam e estruturam um plano de metas, de projeção de habilidades, onde é que as crianças vão chegar ao longo do ano letivo. E aí a secretaria desenvolve com eles um plano de ação para priorizar quais são as ações efetivas que a gestão escolar tem que construir, tem que pensar, tem que conceber para garantir o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Olha só que coisa interessante que nós observamos nessa experiência, nessa trajetória. Nós tivemos que tomar uma decisão difícil, muitas decisões difíceis, mas importantes, que até hoje eu estou lá há 7 anos como secretário de Educação. Essa história que eu estou contando para vocês tem 25 anos, 26 anos, então foi antes da minha estada lá. Mas uma medida que nós temos que tomar até hoje, necessária, importante, é blindar as escolas. É cuidar com um problema muito sério que nós temos dentro das nossas secretarias de educação, inclusive lá também em Sobral, que são as chamadas distrações. A secretaria criava um projeto para tudo, iniciativa para tudo, celebração, dia e data comemorativa para tudo, que comprometia o tempo pedagógico das crianças, tirava o foco do diretor, porque era muita ação, era muito programa, era muito projeto, e o diretor não tinha tempo de fazer o que deve ser o seu papel e a sua obrigação. A gente começou a construir a ideia nas nossas escolas que a educação pública boa, de qualidade,
ela tem que focar num único projeto, numa única ação, num único objetivo. É garantir que as crianças aprendam. E ponto final. Todos os projetos, todas as distrações, todos os eventos tiravam o foco do diretor, tiravam a criança de dentro da sala de aula. Não é que essas ações não possam acontecer, mas a gente tem que garantir o básico, fazer o básico bem feito, é a nossa obrigação. Fazer bem o feijão com arroz, o dever de casa, garantir que a criança esteja sendo alfabetizada, desenvolver as habilidades mínimas da proficiência em linguagem, em matemática, é permitir que os nossos alunos que estão dentro da escola pública, eles possam de fato receber aquilo que é de direito deles, que é aprender. Então a secretaria, as escolas passaram a ter um único projeto, uma única ação, que é focar na aprendizagem das crianças. E esse focar, essa blindagem, essa proteção tem que também estar no discurso das lideranças escolares, tem que estar na fala do secretário de Educação, que considera caro, precioso, importante o tempo pedagógico. Tem que estar na fala do diretor da escola, que tem que combater as distrações, tem que garantir que a criança esteja em sala de aula, que o planejamento que foi concebido na formação do professor seja implementado, que as avaliações que são aplicadas, os instrumentos que são administrados para monitorar a aprendizagem da criança, gerem evidências que vai pautar a fala do diretor, a formação e o acompanhamento do coordenador pedagógico, assim como também as reflexões que vão ser feitas com os professores em sala de aula.